As Mulheres e a Palavra. É de uma teóloga, então, feminista. Ela é uma conferência, então é um texto com uma linguagem que me parece bem acessível, tranquila, mas é muito bom no texto. É um texto crítico, é um texto muito bem circunstanciado, então ela vai sempre mostrando o tema, o lugar onde esse tema surge, os problemas levantados por esse tema. É um texto bem pensado, sabe? Bem elaborado. Um texto bem fácil. É bem baratinho. Não sei quanto que a Tia Graça viu lá, mas geralmente era R$10, né? R$10, 15, então. R$15. É um texto fácil de se encontrar. Eu conheci esse texto através da Ivone Gebara. Tem um livro da Ivone Gebara que ela recomenda a leitura desse texto. Aí, na época, isso já tem alguns anos, eu consegui esse texto e eu li assim numa tacada, num dia só. Eu fiquei muito bem impressionado. Até falei com o Jacques. Acho que o Jacques comprou e leu. Falei assim, cara, dá uma olhada nessa teóloga, assim. É claro que eu discordei de uma coisa ou outra dela, mas o resto eu achei muito bem, colocar bem corajoso o texto, sabe, bem lúcido. Então, a gente vai estudar esse texto sabendo que o viés dele, a perspectiva, é o do que se chama, já há algum tempo, de teologia feminista. Na verdade, seria legal se uma mulher feminista, teóloga, que conhecesse esse texto, estivesse aqui falando, porque ele trata de experiência que eu, particularmente, nesse momento, eu não posso ter. Pode ser que na frente, se eu vier a ser, não Sandra, mas Sara, uma mulher trans, pode ser que eu tenha alguma semelhança de experiência. Mas as questões teológicas que ela aborda, não são comuns ao homem e à mulher, não é isso, mas elas implicam os homens. E, nesse sentido, é bom que os homens sempre leiam literatura feminista, sempre, porque isso implica a masculinidade e a construção dessa masculinidade dentro de uma igreja, como né, no catolicismo protestante, ou dentro da sociedade civil em geral. Então, a primeira coisa que ela faz é abrir o livro, colocando como tema a questão do gênero de Deus. Se eu perguntar para qualquer uma de vocês aqui, e para o Leandro, que está aqui, agora que eu vi, qual é o gênero de Deus? Vocês vão achar isso não tem sentido nenhum. Sabe? Ah, mas tudo bem, mas por que a gente fala no masculino? Se não tem sentido nenhum, como é que a gente não tem lá na tradução da Bíblia deusa ao invés de Deus? E se a gente fizesse que nem os anglicanos, há alguns anos, há uns 20 anos, eles fizeram um concílio e resolveram fazer uma tradução na Inglaterra, do uso da Bíblia, né? de disseminar o uso de uma Bíblia nas paróquias, que falasse Deus, aí botasse, entre parênteses, ele e ela. E toda vez que tivesse um termo no gênero masculino para se referir a Deus, por exemplo, Altíssimo, colocasse também no feminino. E muitas pastoras, lá não se fala, lá na Inglaterra você não fala pastor, você fala padre, né? Priest, né? Então seria o equivalente a madre, sei lá. Muitas mulheres que eram clérigos, o clero, falavam que seria importante que se botasse deusa. E por mais que eles quisessem essa ampliação de gênero, na hora de falar deusa teve problema. Isso é sério. Não, mas a gente afirma que Deus não é homem nem mulher. Tá bom, então por que não fala deusa? Na oração pública. Por que a gente não fala senhora, então? Uma súplica. Faça isso na igreja agora, domingo. Quem foi esse aí? Pede pro Vitão, ó, quero orar hoje. Minha senhora. Fala isso. Você vê a merda que vai dar. É isso. Já vou antecipar. Já só vou dar um spoiler do filme. Vai dar merda. Esse é o spoiler. O filme vai dar merda, entendeu? Ah, não, é porque Deus não tem gênero. Tudo bem, então por que você fala ele? Por que fala Deus?
Se não tem, por que a gente não escolhe ela, então? Sabe que nos Estados Unidos já existe agora já existe há algum tempo uma expressão para você neutralizar um pronome. Não tem she, he e tem ze. She, he, ze. Até hoje isso é discutido lá. Tem universidades dos Estados Unidos que, sobretudo as universidades do Norte, que compraram isso. Os documentos têm ze. Não bota nem he nem she, bota ze. Imagina a gente fazer isso com Deus. Por exemplo, em português já tem movimentos feministas que que falam ele, ela e elu, um u. Vamos botar uma Bíblia que tenha elo. Sabe? Se é irrelevante, por que a gente fica tão mal se a gente fizer a mudança? Porque claro que não é irrelevante, gente. É claro que Deus, no fundo, tem gênero. Helston, sabe? Os 10 mandamentos. Deus fala com Moisés. E Deus não fala assim, Moisés, sai da tua casa, vai lá para o Egito de novo, aí tirar o povo de lá. Deus não fala assim, ele fala assim, Moisés. Entendeu? Poderia ter um Deus afeminado e falar assim, oi, Moisés, tudo bem? Volta para o Egito aí, tira o meu povo de lá, tira, bofe. Tem. Por que não tem um Deus assim? Um Deus afeminado, hein? Eu acho que seria mais interessante. Porque se a gente fizer isso, vão achar hoje que a gente está ridicularizando, a gente está profanando. Mas se a voz for grossa, masculina e grossa, a gente é capaz até de chorar. Gente, o que eu estou dizendo, isso é sério. Então, cara, o que parece, geralmente no âmbito discursivo a gente fala assim, mas isso não faz sentido, porque Deus é tanto masculino como feminino, ou ele não é nenhum nem outro. Então, já que é assim, vamos trocar o pronome, gente. Vamos fazer outras vozes. Toda vez que a gente lê Jesus falando na Bíblia, então disse o Senhor, bota uma voz afeminada e bem caricatamente gay, sabe? Caricata. Porque gay não se reduz a isso. Mas bota Jesus falando, tomai e comei, isso é o meu corpo, entregue por vós. Significa o seguinte, Deus não somente tem gênero, ele também tem orientação sexual, entende? Jesus está lidando com um cara afeminado. Por que a gente não lê os episódios bíblicos assim? Entendeu? A gente ri. Mas por que essa voz não pode ser a voz de alguém que conversou com Jesus na rua? Nos textos dos evangelhos. Porque a gente já pressupõe a heterossexualidade normativa ao pensar a voz de um homem que procura Jesus, Zaqueu. Por que aquele cara não seria o Zaqueu? Entendeu? É um pressuposto nosso que o Zaqueu não fala assim. Isso significa que, por mais que a gente diga, a gente não sabe, a gente sabe sim. Vozes afeminadas, masculinamente afeminadas, não falam com Jesus. Segunda coisa, o segundo brainstorm, né, que é esse outro vídeo, o último vídeo mostra o Fábio Porchat tentando pensar Jesus como mulher. Por que não faz sentido isso? Porque a gente pensa em Jesus... Caramba, peraí que está travando aqui. Deixa eu tirar. Está travando para vocês? Está travando? Não, para mim está ótimo. Tá? Aqui está travando direto.
Então vai, agora voltou. Ó, travou de novo. Aí volta e trava. Puxa. Tia Graça, tá bom? Então, qual é a questão aqui? É que a gente também pensa a noção de filho como masculino nos evangelhos. O que não significa que Jesus não fosse homem, tá? Mas significa que a gente não concebe a possibilidade da noção de filho não ser somente homem. Por que eu estou usando esses vídeos como exemplos que são bobos? Porque essa autora começa o livro tocando nisso. Entende? Ela começa o livro dizendo o seguinte: apesar de toda a tradição cristã dizer teologicamente, filosoficamente, Deus não tem gênero e Deus não tem sexo, a gente pensa Deus como masculino e a noção de filho de Deus como propriedade privada do homem. Apesar da gente dizer tecnicamente, ela cita, por exemplo, São Gregório de Nazianzo, que é um autor da patrística grega do século IV, de fato, século IV. E ele diz textualmente que quando a gente fala em pai e filho, isso é uma metáfora. A Bíblia está querendo pensar a fonte e o que se relaciona com a fonte. Ele diz isso. Teologicamente, ele fala, não se pode pensar Deus como um pai, como se fosse somente um homem. O filho como se fosse somente um homem. Ele diz isso. Então, ela pega vários textos antigos e diz, olha, existem textos que mostram para a gente que a gente não pode pensar Deus a partir de gênero e a partir de sexo. Assim como a gente não pode pensar o Filho de Deus a partir de gênero e a partir de sexo. O fato de Jesus ser homem não significa que a experiência que se dá de Deus em Jesus, ela seja masculina e, portanto, androcêntrica. O que é androcentrismo? A figura masculina, ela é central e condicionadora da experiência. Então, ela diz, por mais que a gente fale, não é isso que a gente experimenta. Então, ela diz, a teologia, ela tem níveis distintos. Um nível que é do rigor acadêmico, dos intelectuais, que podem falar e podem ensinar numa catequese, numa escola bíblica, que podem fazer uma pregação e tal, tal. Mas se eu mostrei esses vídeos e a gente riu, é porque, no fundo, Jesus não lida com pessoas afeminadas e que Jesus jamais poderia ser pensado, o Filho de Deus, como mulher. É por isso que a gente ri. Porque isso para a gente é absurdo. Se não fosse absurdo, a gente não riria das duas esquetes. A gente falaria assim, o que tem esse cara tá falando desse jeito? Não entendi. Qual é a graça disso? Só é engraçado porque a gente lê todos os evangelhos e a Bíblia inteira. Abraão fala grosso, Isaac fala grosso, entende? Davi fala grosso, Deus Pai fala grosso, o Espírito Santo, quando aparece em forma de pomba, fala grosso. Todo mundo fala grosso. Entendeu? Esse falar grosso é muita coisa, porque a Sandra Schneider vai dizer o seguinte, o nível discursivo é um, mas o nível discursivo está atrelado ao nível vivencial, que é a espiritualidade cristã, ou seja, a experiência concreta, a experiência vivida. Faz muita diferença chamar Deus de Ele, sim. E faz muita diferença falar Deus Mãe. Eu estava há muitos anos na Santa Úrsula, 2000 ou 2001, numa aula de um amigo meu, que hoje é meu aluno no doutorado. É meu aluno, mas foi meu professor, Manuel, Padre Manuel. E eu me lembro até hoje, o Padre Manuel dando um texto sobre a Santíssima Trindade, sobre a Trindade. Tinha 2 módulos para a gente, que era só de estudo disso, né? Teologia Católica estuda muito isso. E era um texto do Jürgen Moltmann, que é um autor protestante.
Ele citou lá uma parte do texto do Moltmann e disse o seguinte: dificilmente hoje Jesus usaria para falar da sua experiência com a divindade a palavra pai. E ele disse assim: é só pensar no que a psicanálise nos mostrou da nossa experiência ocidental da paternidade, como legalidade, como violência, como controle. Entende? Para a gente perceber que quando muitas vezes, ele usou esse exemplo, quando a gente fala pai, a gente traz uma certa paternidade para a gente, que certamente não era paternidade pensada por Jesus. Porque a paternidade tem história. Então, muitos dos significados do que Jesus entendia por pai, hoje, na nossa tradição cultural, tem muito mais a ver com certas atuações femininas, sobretudo maternas. Por exemplo, o cuidado, que numa sociedade patriarcal e machista ficou encarcerado em funções femininas, como, por exemplo, a enfermagem. Você entra num curso de enfermagem, mais de 90% de mulheres é que cursam. Por que será? Gente, assim como as faculdades de medicina, tradicionalmente, são faculdades masculinizadas. Por que será? Entende o que eu estou querendo dizer? Ou seja, fazer teologia não é meramente saber o que a Bíblia diz. Se ela diz, está escrito pai. Se ela está escrito pai... Não, peraí, para de bobeira. Está escrito pai porque essa experiência, essa palavra, num certo contexto histórico, tem uma semântica específica. E essa autora vai levantar isso. Não adianta a gente pensar os discursos mais nobres da teologia se eles estiverem desvinculados das vivências concretas da espiritualidade das pessoas. E essas pessoas, se você chamar Deus de ela ou de deusa, elas vão ficar mal. Inclusive mulheres. Inclusive mulheres. E não vão ficar mal à toa. É porque isso é uma construção histórica muito longa. Entendem o que eu estou dizendo? Então, qual é o gênero de Deus? Qual a orientação sexual de Deus? Parece bobeira, isso não é bobeira não, gente. Isso é sério. Deus é hétero, cara. Deus se encarnou em Jesus, que é um varão. Olha as expressões que a gente usa. Eu ouvi da boca de um padre que é doutor em Bíblia, lá pela Gregoriana de Roma. Eu fui aluno desse padre. Outro dia até estava aí, numa entrevista, esse cara. Um padre negro, que veio da periferia do Rio de Janeiro. Hoje tem doutorado, tem esse status, essas babaquices. Esse padre disse numa aula para seminaristas católicos, e eu estudava com eles, disse o seguinte: se alguém me mostrar que Jesus, em grego, no idioma que os evangelhos foram escritos, pode ser a Jesus, e os apóstolos podem ser apóstolas, eu concordo com a ordenação da mulher ao ministério sacerdotal. Sério, gente. E não é um cara que tem ódio no coração, entende o que eu estou dizendo? É um cara que vive a vida inteira dele para servir os outros dentro dessa caixinha. Essa caixinha é uma merda, mas é dentro dessa merda que ele serve. E eu tenho certeza que ele faz muito bem a muita gente. Que ele é acolhedor, entende? Tenho certeza que ele faz coisas bonitas. Mas isso saiu na boca de um cara que estudou na Europa, de um cara interessado nos estudos, não de um imbecil qualquer. Então, essa autora está no início do livro já botando, olha, gente, essa questão é muito atual, porque ela forma dilemas para as mulheres e também problemas teológicos sérios. Ela cita, já na segunda página do livro, ela cita um autor que diz o seguinte: se Deus não assumir algo da criação, esse algo não pode ser redimido. É uma frase grega
que é comentada por esse autor americano, norte-americano. E esse cara diz o seguinte: quando essa expressão que eu acabei de citar foi criada no século IV, as pessoas estavam tendo a seguinte ideia: se Deus se encarnou em Jesus e só assumiu parcialmente os seres humanos, então a inteireza da vida humana não foi redimida. E aí esse autor do século XX dos Estados Unidos diz: esse pensamento é interessante, porque se Deus só assumiu a condição humana masculina em Jesus, então não há redenção para qualquer mulher que seja. Mas se Deus se encarnou no mito, aquilo é um mito, o Evangelho de João, o verbo se fez carne. Se Deus se encarnou de fato, ele não pode ter se encarnado somente na condição masculina. Entenderam o que eu estou dizendo? Isso é um problema teológico. Problema de gênero. Oi, fala, Marcinha. Alexandre, por causa disso, a gente vê que Maria, a mãe de Jesus, ficou tão divinizada dentro de uma vertente católica, porque precisava ter uma coisa feminina que fosse bem divina também. E todo mundo, então, Maria ficou. Marcinha, um dia a gente pode estudar isso. Tem uma área da teologia, sobretudo católica e ortodoxa, chamada Mariologia. Eu estudei Mariologia, aprendi muito Mariologia. Tem muitos estudos muito sérios sobre a figura de Maria, tanto na Bíblia quanto na história. Porque o que você acabou de falar, Marcinha, é muito evidente. Quando é que o cristianismo inventou a noção de sacerdócio? Século III. Quando é que começou a haver o rito, os cultos a Maria, chamada de Mãe de Deus, Theotokos, do século IV para o século V? Então, quando houve a masculinização dos ministérios e, portanto, a figura do sacerdote só podia ser homem, houve um mecanismo de compensação histórica. Isso que você falou é muito sério. Mas agora vem outras questões, Marcinha, muito importantes. Essa autora aqui vai tocar nisso, a gente vai estudar um pouco disso, tá? É que Maria nós divinizamos. Que Maria nós divinizamos. Eu tenho uma aluna de doutorado, posso chamá-la um dia para falar para a gente aqui. Ah, a Tia Graça conhece ela, a Nath. A Gabi também conhece ela. Pelo menos no culto da Iri, ela vai. A mãezinha já deve ter visto, ela aparece lá. A Nath, ela está fazendo uma tese de doutorado em filosofia sobre bruxa, sobre feminismo e bruxa. Como que a figura da bruxa foi inventada, primeiro dentro do cristianismo e depois na modernidade da Europa. E principal elemento para a criação posterior da bruxa é a figura de Maria. Então, ela está indo estudar autores do século III, do século IV, do século V, que falam sobre Maria e pensam as filhas de Eva e as filhas de Maria. Olha a dicotomia Eva-Maria. Ó. Entendeu? As bruxas estão ligadas às filhas de Eva. Obviamente que as filhas de Maria, elas são contra as bruxas. Mas o que a gente entende pelo tipo de vida da bruxa? E o que a gente entende pelo tipo de vida, pela espiritualidade de Maria? Eu citei, eu estou orientando ela, então eu pedi para ela ler muita coisa. E falei para ela, leia um texto de Santo Agostinho que é sobre a virgindade. É um texto chamado Os Bens do Matrimônio e o outro sobre a Santa Virgindade. É impressionante, Márcia, você perceber como que Maria aparece nesses dois temas. Matrimônio, porque ela foi casada com José, e virgindade, porque ela foi virgem. Que a Márcia é de uma manipulação.
masculina do corpo da mulher, do pensamento da mulher, e a maneira como Maria ela é falada por homens é de uma desencarnação, sabe? É de uma falta de concretude, de materialidade, é uma coisa... No meu livro que vai sair agora, das Pombagiras, tem uma parte sobre Maria. Em nome de Maria. A origem desse nome é a mãe de Jesus, porque esse nome é hebraico, Miriam. De onde é que vocês como é que vocês compreendem essa relação com Maria? Todas elas, de uma maneira ou de outra, me disseram uma coisa. A Maria da igreja é uma escrava, a mãe de Jesus é como nós, Pombagira. Está escrito no livro lá. Elas falam, eu boto o discurso delas, nem o meu. Mas eu mostro por que esse discurso tem sentido. Claro que ele tem sentido. Porque a Maria da igreja é uma Maria muito específica. Toda a virtude da Maria vai se reduzir a uma primeira virtude, a obediência. A segunda virtude, a virgindade, a contenção. A terceira virtude, a maternidade. Pega essas 3 virtudes que a gente vai entender bem por que Maria é o contrário da bruxa, entende? É claro que a bruxa é uma invenção cristã. Mas as bruxas, elas dizem respeito a outro tipo de mulher. Agora, leia o Magnificat de Maria, do Evangelho de Lucas. O que Maria diz de si? Diz, cara, ela primeiro começa adorando a Deus, dizendo que ele olhou a humildade da sua serva. Logo depois, ela não fala assim, pô, eu sou a mulher, eu sou obediente, pô, eu sou virgem. Ela não fala nada disso dela. Ela diz, ele exaltou os oprimidos, tirou do trono os poderosos. Ele saciou de fome os famintos. Ele largou de mão vazia os ricos. Ela se vê como veículo de subversão totalmente social, política, ética, de uma mulher que sequer casada era. A gravidez de Maria não tem a ver com casamento, diferente do que a tradição cristã fez com Maria. E o modo como Maria compreende a sua obediência é sob o modo da subversão. Então, qual é a Maria que nós criamos? Sabe? Maria morava na periferia da Judéia, mais ou menos hoje, assim, que a gente mora na Zona Sul, muita gente aqui, ou Tijuca, né, esses bairros assim mais próximos, mais ou menos Santa Cruz. Ela está falando de uma menina de 13, 14 anos. É a Maria que a gente conhece. Então, você está totalmente certa, Marcinha. A divinização de Maria está ligada diretamente... Quem diz isso não sou eu, não. Rosemarie Muraro escreveu um livro com Leonardo Boff sobre o masculino e o feminino no cristianismo. Ela diz isso. Leonardo Boff escreveu um livro sobre Maria chamado O Rosto Materno de Deus. E ele fala no início sobre isso. Como que a nossa Maria ela é uma divinização compensatória. Entende o que a gente está dizendo? E por que a gente está tocando nesses problemas? A gente poderia passar falando assim, não, gente, é que nem tocar em questões raciais, sabe? Não, gente, a Bíblia não fala em negro. Leia o Levítico, leia o Deuteronômio. Leia o escândalo que foi Jesus no Evangelho de João ter falado frente a frente com uma samaritana. Leia o escândalo que foi Jesus ter sido procurado por uma cananeia. Como que não tem? Como que essas questões são irrelevantes? Entende? Essas coisas que parecem relevantes, às vezes elas são as mais importantes para a gente desconstruir um sistema de sujeição que está naturalizado em nós. Tenta orar de hoje em diante, chamando Deus de ela. Tenta falar deusa, tenta falar minha mãe, tenta falar senhora, para você ver o cacuete, a
compulsão linguística que nos orienta, o nosso imaginário, como ela vai dizer. A Sandra Schneider vai falar isso. A força do imaginário masculino. Pensa Deus tendo vagina. Como muitas divindades femininas tinham em povos não cristãos, inclusive na Grécia. Pensa. Para você ver o incômodo e vai ver como que isso nos arrasta. Pensa nessa ideia. A encarnação de Jesus, não é a encarnação de Deus, ele não redime o ser humano por inteiro, redime. Então, a encarnação está ligada à masculinidade de Jesus? Isso é uma questão teológica, ela coloca já no início do livro. Se não está, então eu posso falar de Jesus somente pelo viés da noção de sexo masculino, como ela vai dizer? É claro que é bobo isso, né? Não, isso é seríssimo. Isso é seríssimo. A minha cunhada foi casada pelo Jonas Rezende. Ela pediu o divórcio quando o marido, sendo judeu, queria transar com ela e disse que tinha o direito à cama. Essa é a expressão que ele usou. Porque na tradição judaica, levando muito a sério, nós homens, nós dispomos da mulher na cama. Ela cita em seguida nesse livro a chamada paterfamilias, que era comum na tradição judaica, como romana, como grega. Quer dizer, o lugar onde Jesus viveu tinha um negócio chamado paterfamilias, inclusive a tradição dele. O que era? Significa que a figura do homem é dona da casa e de todos que habitam a casa, ao ponto da mulher ser considerada um dote do homem no casamento, ao ponto do pai da mulher pagar o casamento, porque ele está transpondo a responsabilidade por aquela propriedade a um outro homem. Veja como são os nossos casamentos. É o pai da noiva que passa para o noivo. Isso é um costume, que faz parte de uma tradição violenta. Paterfamilias é isso. Da onde vem a noção de patriarcado, que é a figura masculina ligada à autoridade paterna, ter os seus súditos, que são súditos, os seus inferiores, como suas propriedades, são dotes. A cultura da Bíblia ela é patriarcal. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente não pode ler a Bíblia desconsiderando o patriarcado. Desconsiderando que a mulher seria propriedade privada do homem no casamento, como aconteceu com o casamento burguês no século XVIII. Ele reproduziu o casamento judaico-cristão na ideia de que a mulher é propriedade do homem, mas agora através de um contrato e não da bênção de Deus. Entende o que eu estou te falando? Então ela vai fazer questão de dizer a seguinte: olha, gente, patriarcado é isso que eu acabei de falar. Paternidade não precisa ser patriarcal. Mas quando a gente chama Deus de pai, a gente quase sempre não está pensando a paternidade, a gente está pensando a paternidade à luz do patriarcado. Entendeu o que eu estou dizendo? A paternidade não precisa estar no interior do patriarcado. Como as maternidades, na nossa situação histórica, não se dão no interior de matriarcado. Isso é óbvio que não. Nossa cultura não é matriarcal. Então, paternidade não é patriarcado. Mas a gente lê Jesus chamando Abba pai, paizinho, e a gente tem em mente patriarcado. O Deus juiz que julga, condena os seus filhos, como se os seus filhos e filhas fossem suas propriedades, ele é patriarcal, ele não é somente pai. O nosso imaginário religioso, ele é patriarcal. E por isso é que nessas questões elas não são detalhes, elas são essenciais.
Entendeu o que eu estou dizendo? Como que a gente cria isso? A pergunta dela vai ser: o que isso produz nas mulheres, sobretudo? Isso produz santidade como subserviência. Entendeu? Vou citar um exemplo, um exemplo sério, hein? Eu conheci uma teóloga metodista chamada Regina Celes. Ela foi uma diretora do Bennett, ela veio do Sul. A gente estabeleceu uma boa relação. O mestrado dela foi sobre a masculinização da mulher na Igreja Metodista após a, a, a permissão do pastorado feminino. Então, como a mulher começou a se masculinizar para ser aceita como pastora, entendeu? E ela fez, cara, observações tão ricas. Uma delas era o seguinte: era o perigo da pastora usar saia numa igreja que tivesse 2 andares e tivesse escada. E a escada fosse aberta e a gente visse a calcinha da pastora. A calcinha da pastora é uma coisa séria, né? Vocês sabem disso. É muito sério. Então, começou... isso não estava numa regra. Começou entre as mulheres o pedido para as pastoras usarem calça. Esse é o primeiro detalhe. As próprias mulheres falaram: pastora, usa calça. É melhor para a senhora. Segunda coisa, a mudança no timbre da voz. Ela conseguiu depoimentos de pessoas e gravações em que ela via a diferença entre o timbre de voz daquela mesma mulher antes de ser pastora e depois de ser pastora. Ela tem que falar mais grosso no púlpito. E isso não tem nenhuma regra assim escrita, não. Isso já está atuando em nós. Então, qual era o objeto daquela pesquisa dessa mulher, a pastora? Era que a liberação da mulher para o sacerdócio feminino não é necessariamente uma subversão do patriarcado cristão. Pode ser, talvez, o seu reforço. Entenderam? Isso não é bobeira, não. Vai lá domingo. Vamos ouvir as orações. Vamos ler as orações na Bíblia. Vamos ver as orações dos santos e das santas, como elas são escritas. Paternidade submetida a patriarcado. Sujeição como virtude. Autoanulação como mérito. Sabe? Maria disse sim. Já contei essa história, acho que está isso aí, numa fala minha. Mas, se eu não me engano, é um livro do Leonardo Boff. Se não for, é um livro da Ivone. Alguém escreveu sobre isso. Eu li há muitos anos. Na Alta Idade Média, houve muitas pestes. Vocês já ouviram falar peste negra? No século XIV teve uma grande peste. Depois, século XVI, tem várias pestes. E as pessoas, geralmente, não todas, viviam em feudos. Os feudos diminuíram com as pestes, óbvio. Matança. Quando a população decaía em quantidade, a taxa de mortalidade alta, a igreja imediatamente dizia para as mulheres, nas pregações dos padres, Maria disse sim e engravidou. Então as mulheres saíam trepando. Quando voltava, a taxa de natalidade crescia, a população crescia. A mesma igreja dizia posteriormente, Maria foi virgem. Guardem a castidade. Entende o que eu quero dizer?
Isso é patriarcado, gente. Essa é a Maria patriarcal, entendeu? A pergunta da Sandra Schneider imediatamente é um dilema muito grande para as mulheres. Como está num lugar que é essencialmente patriarcal? As virtudes são masculinas, propagadas por homens. O direito das mulheres é sempre um direito que depende de lugares que não são lugares construídos criativamente por mulheres. Ela usa como referência um texto de 1977 do Vaticano dizendo, a Congregação de Doutrina para a Fé, dizendo que a mulher não podia ser ordenada. Se vocês quiserem, eu posso ler para vocês. O texto diz assim: ó, a tradição teológica da Igreja nunca atribuiu sexo a Deus. E quase nunca, até o documento teologicamente defeituoso de 1977, atribuiu qualquer significação teológica ao sexo de Jesus. Por que, então, o gênero de Deus é questão tão perturbadora para cristãos e cristãs contemporâneos? Especialmente para as mulheres, cuja grande conscientização aumentou nos movimentos feministas dos últimos anos. A tradição teológica sempre sustentou que a masculinidade de Jesus é teológica, cristológica, soteriológica, ou seja, salvação, e sacramentalmente irrelevante. Tem sido sugerido, não sem razão, que a tentativa da Congregação para a Doutrina da Fé do Vaticano, em sua declaração sobre a questão da admissão de mulheres ao ministério sacerdotal, de atribuir significado teológico ao sexo de Jesus, pela afirmação de que as mulheres cristãs, por serem do sexo feminino, não se assemelham a Cristo, não é apenas não tradicional, mas é também, no mínimo, teologicamente confusa, se não estritamente herética. Então, ela está usando a ideia de heresia de maneira para condenar essa posição. O que ela quer dizer com isso? Ela quer dizer, cara, as mulheres contemporâneas, elas têm um dilema dentro de conquistas históricas muito importantes, em que a gente tornou visível que as nossas sociedades, elas ganham estabilidade, elas ganham ordem por meio de uma rede de sujeições de gênero. As sujeições, elas estão ligadas a gênero. Ao que pode ou não pode uma mulher, ao que deve ou não deve uma mulher, o que pode ou não pode um homem, o que deve ou não deve um homem. Aliás, para essa tradição, só há 2 gêneros, né? Hoje em dia, existem mais de 100 possíveis. Mas, para a gente, para vocês, aí a maior parte aqui é mulher. Mesmo sendo de gerações mais antigas. Vocês não se sujeitam a qualquer discurso merda de igreja, usando textos de Paulo para falar que a mulher deve obedecer ao homem. Vocês não estariam no casamento de uma filha de vocês, e se o padre ou o pastor usar esse texto, vocês não aplaudiriam. Eu tenho certeza que vocês não aplaudiriam. Por mais de igreja que vocês sejam. Como aconteceu recentemente, ano passado. Uma menina foi se casar. O padre usou esse texto. Ela falou assim, padre, eu não vou obedecer. Aconteceu também há 3 anos, se não me engano, antes da pandemia, um pastor citou esse texto e disse que as mulheres, se elas tivessem seguido a Deus, e era uma fiel da igreja dele. Ela falou assim, pastor, me desculpa, mas eu não vou obedecer a ele como ele obedece a Cristo. Porque é isso que diz o texto de Paulo. Então, por mais que naquela época esse texto de Paulo tenha sido revolucionário, tá?
Por mais que naquela época ele foi revolucionário. Século I. Agora, se a gente usar esse texto hoje, entenderam? Mesmo sabendo que ele foi revolucionário lá, ninguém falaria isso. Não, eu vou obedecer ao fulano porque ele obedece a Cristo. Então, todos seremos livres, que um obedece ao outro, e na ordem das obediências está todo mundo legal. Não, não é assim, não. E que Paulo diz que tem que cuidar da esposa. Não, nada a ver. Então, ela vai colocar isso. As mulheres de hoje leem esses textos. As mulheres de hoje se deparam com uma fabricação simbólica inteiramente patriarcal, quando a gente já está questionando a legitimidade da mentalidade patriarcal, entende? Então, não é simples uma mulher ler a Bíblia no século XXI, não. Lê com seriedade, lê com rigor. Entende? Não é simples ler Jó e ver que as pouquíssimas vezes que o livro fala da esposa de Jó é para detonar a esposa de Jó. Me desculpa, cara. Aquilo é abominável. Literariamente é ridículo. É pequeno, é vil. Ah, mas está na palavra. É sobre isso que é esse livro. É sobre isso, mas está na palavra. É sobre isso. Como dentro dessas palavras encontrar palavras que não reforcem a injustiça dos patriarcados. Como? Fala, Marcinha. A mulher de Ló, não obedeceu Ló e virou pedra. Entendeu? Pedra. É isso. Hoje não há ninguém com seriedade, com um olhar crítico, responsável, que não lê e fala, por que não foi Ló? Ah, mas aí a gente metaforiza o texto. Não, é porque ela ficou congelada no passado, não estava aberta ao futuro de Deus. Peraí, gente. Em vez de besteira, então bota ele lá. Entendeu? Então faz o livro de Jó sendo a protagonista a esposa de Jó. E o Jó o safado da história. Entende o que eu estou dizendo? Ou seja, porque isso eu não estou falando mal da Bíblia, não. Ela não vai falar mal. Gente, essa mulher não vai falar mal da Bíblia. Ela vai questionar se a palavra divina ela é filha do patriarcado histórico e bíblico. Pegaram? Porque ela vai ver uma coisa muito óbvia, que hoje é estudado por gente de várias áreas de conhecimento. Todas as vezes que a nossa tradição cultural atribuiu não somente masculinidade a Deus, mas atribuiu virtudes consideradas masculinas, como, por exemplo, virilidade, a gente legitimou sistemas políticos, econômicos, educacionais e morais de dominação e de violência em relação às mulheres. Ela vai colocar isso, ela está certa. Peguem as feministas do século XXI para vocês verem o que elas falam. Judith Butler, por exemplo, Lucie Irigaray, que é do século XX para o XXI. Essas mulheres. Angela Davis, do 20 para o 21. Bell Hooks, que morreu agora ano passado. Pega essas pessoas. Muitas delas são pessoas de fé, tá? Pega Ivone Gebara. Sabe? Leiam a Ivone Gebara, que a gente não vai ter tempo. Leiam lá o livro fininho dela, O que é Teologia Feminista. Leiam esse livrinho. E vocês vão ver como essas pessoas dizem a simbólica religiosa patriarcal nunca favoreceu cultura de respeito, igualdade e liberdade. Nunca. Quando a gente fala da altura, a Ivone Gebara chega a dizer o seguinte, quando a gente pensa que a transcendência de Deus tem a ver com superioridade e altura,
a gente jamais consideraria a ideia de transcendência, superioridade divina a partir de imagens femininas. E ela cita várias culturas em que existem divindades com rostos femininos e que não aparece a ideia de superioridade, transcendência, altura, supremacia. Mas aparece, por exemplo, a ideia de maternidade, cuidado, colo e peito. O que é colo? É uma relação não vertical. Entende? Ela diz isso, e ela está certa. Por que na nossa imagem, ao invés do Altíssimo, a gente não fala no colo divino? Parece bobeira, não é bobeira isso não. O que essa mulher vai fazer é explorar a força das imagens que produziram o nosso imaginário. Entendeu? Fala, Lucia, você ia falar? Você levantou a mão? A força desse imaginário é o que explicaria o percentual tão grande de mulheres nas igrejas. 90% do povo de igreja é de mulher, né? A cultura atual secular. Tem uma amiga minha que eu participei de um evento com ela, ela é uma feminista que veio da igreja adventista. É professora do Pedro II, uma grande amiga minha. Eu casei ela até. E ela disse uma coisa bem básica. Ela citou várias estudiosas que dizem o seguinte: numa cultura secular como a nossa, a relação com o sagrado, ela é basicamente feminina, porém a manipulação do sagrado ainda é masculina. Ela está certa. A manipulação do sagrado ainda é masculina. O sacerdócio é masculino. Entretanto, a presença de mulheres, na fala dela, ela disse: por que isso? Porque a noção de sagrado, ela migrou para um espaço que é um espaço da relação com a subjetividade, com o cuidado. Que sempre foi o espaço onde as mulheres foram alocadas historicamente. Ela usou vários exemplos na fala dela e ela está muito certa. Então, Lúcia, é bem importante isso que você está dizendo, porque é o seguinte: essa mulher não está levantando isso à toa. Essa mulher faz parte de uma faculdade de teologia nos Estados Unidos, em Notre Dame, que foi criada para teólogas leigas, para mulheres estudarem teologia sem serem religiosas no sentido católico, né? Fazerem parte de ordens religiosas, para serem leigas. Ou seja, ela é uma freira que faz parte, ela é uma grande nome de uma faculdade que mulheres leigas, muitas delas casadas, solteiras, estudam porque querem protagonismo da sua fé. Só isso. Então, ela fomenta esses estudos lá, ela e outras mulheres. Então, tem homens que também dão aula, mas é uma faculdade majoritariamente feminina. Mas ela quer tocar numa coisa que você tocou, que vai ser lá na frente, mas eu já posso adiantar. E diz o seguinte, Lúcia: o fato de muitas igrejas terem maioria numérica feminina não significa que tenha maioria política feminina. Ou seja, a mulher, ela é maioria numérica, porém ela é politicamente minoria. Por quê? Porque o exercício do poder é masculino. E porque o modelo é masculino. Porque o modelo é patriarcal. Isso é um paradoxo, Lúcia. Como a gente quebra isso? Entenderam? Eu estou fazendo hoje uma aula introdutória, já estou tocando no texto, tá? Mas é introdutória. É para saber que espiritualidade, ela está enredada numa rede simbólica que é socialmente, politicamente condicionada. E nessa simbólica, Deus é homem, ele tem pênis, ele fala grosso, virilidade, força, poder, são atributos dessa divindade. Deus tem um filho unigênito. E como Sandra Schneider disse, a gente tende a confundir o fato de Jesus ter sido homem com o fato de que
Ser homem é condição para ser filho. E a gente foi criada assim. E a gente tem uma mulher virtuosa, super mulher, que é Maria, mas é uma super mulher nos moldes patriarcais. Obediente. Como é que a gente pinta Maria? A iconografia. Vamos um dia passar aqui para vocês. A iconografia de Maria. A gente, pela arte, a gente já entende. É só pegar o Renascimento. É facílimo entender. Pele clara. Um olhar que nunca sente o peso do filho no colo, as Madonas, né? É um ser divino. Maria é um ser divino. Ela nunca está com as costas envergadas, nunca tem ruga. A dor de Maria é uma dor de misericórdia divina, é a pietá. Mas não é a dor do estupro, não é a dor do silêncio. As freiras, elas, Sandra Schneider, chega a tocar nisso. As freiras antigamente entravam nas ordens e, para aceitarem as freiras nas ordens, quem disse isso para mim pessoalmente foi uma freira franciscana, teóloga, muito boa teóloga, chamada Delir Bruneri. Ela foi minha professora. Fez uma tese de doutorado sobre Santa Clara de Assis, espetacular. E ela disse que quando ela entrou na ordem franciscana, ela tinha que ler na frente da madre um texto que dizia assim: sou da laranja o seu bagaço. Diante de Deus eu sou nada e tudo que sou, em verdade, é pecado. Recuso a mim, ao diabo e ao pecado. Recuso. Isso é ser mulher, sabe? A recusa. É um Deus extremamente violento. Porque o que está dizendo esse pensamento é que esse Deus exige que eu me recuse. Ele me criou para que eu me recuse. Os homens franciscanos não falavam isso, mas as mulheres tinham que dizer isso. Ah, e na oração toda, ela me cita até hoje de cor, e ela ri disso. Ela falava: pois eu sou mais uma filha degradada de Eva. Então, Lúcia, é uma coisa a se perguntar. Tem mais mulher que homem na igreja, e tem isso, e é isso. O patriarcado está lá, vivão. Não é de assustar? Na história da ICI só tem uma mulher pastora? É de assustar. Não é não? Que em Betesda, igreja que casava casais homossexuais, a única mulher pastora foi a esposa do Neemias, porque, já sabendo da morte prevista, ela ia assumir o controle por causa da questão da família. Mas ela não queria ser pastora. Então, na história inteira da igreja, nos 45 do último tempo, sabe? Tiveram que ordenar a esposa do Neemias por causa de uma questão jurídica e econômica. Mas ela nem celebrava, era eu e José. Éramos eu e José. Não é de assustar isso, não? É sério isso. E a gente está falando só, a gente vai falar aqui de mulher cisgênero. O que é mulher cisgênero? Que não é transgênero. Tá? Hoje em dia se estuda as mulheres trans, os homens trans. Essa metamorfose na identidade de gênero que diz que eu não sou mulher porque tenho vagina, eu não sou mulher porque tenho útero. Então, já são novas discussões que a gente não vai estudar nesse momento, entende? Mas a gente vai falar da mulher no sentido cisgênero, que é o que vocês são. Vocês se chamam de mulher porque a sociedade diz que vocês são mulheres por causa de certos órgãos, de certos indicativos. Mas existem outras possibilidades. Então, nessa que é a mais comum, a gente vai ver problema para burro. Imagina a não comum. Uma pastora trans. Tem. Eu conheço. Mas é a exceção da exceção da exceção. É até exótico. Um pastor trans, um homem trans. Tem, mas é exótico. Porque já ter pastora já é exótico. Imagina a pastora trans, não é cisgênero. Entende?
Isso mostra o que é o sentido patriarcal da tradição cristã. Essa fábrica de invisibilidades e subordinações. E é a partir desse dado que a Sandra Schneider vai perguntar: e como fica, sabendo disso, a nossa relação com a palavra? Como fica? Vamos traduzir isso? Como a gente se relaciona com a Bíblia, sabendo que a Bíblia é hegemonicamente patriarcal. O que não significa paternal. De novo, lembrando. Patriarcal é outra parada. É subordinação. Posso ler para vocês a definição que ela usa aqui de patriarcado. Ó, vou ler para vocês uma das definições. Ó. Uma distinção importante para o nosso objetivo é aquela feita entre paternidade de um lado e paternidade de um lado e patriarcado do outro. Patriarcado é um sistema social baseado no pátrio poder, isto é, no poder absoluto, que não precisa prestar contas a ninguém sobre as esposas e concubinas, crianças, empregados, escravos, animais e propriedades, gozado pelo pater familias, isto é, pelo pai que é o chefe da família, da tribo ou do clã. Ao chefe da família pertenciam, como sua propriedade, todos os membros da família, ampliada, e todos os bens. Nas sociedades clássicas gregas, romanas e judaicas. Esta autoridade de proprietário chegava a incluir o poder de vida e de morte. As crianças, sobretudo meninas, muitas vezes eram consideradas sem valor para o pai e, por isso, abandonadas para morrer. Esposas ou os escravos insubordinados podiam ser vendidos ou mortos. Enquanto os filhos, quando se tornavam adultos, eram emancipados e se tornavam patriarcas por direito próprio. As filhas eram passadas, com ou sem consentimento, do controle do pai para o controle do marido, isto é, de um patriarca para um outro patriarca. A gente está falando disso. Como ler a Bíblia sabendo que isso aqui faz parte estruturalmente desses textos. Que esse pater familias, que dispunha de todos, incluindo de jeito de matar e moer, era a ideia de que se tinha do rei na tradição judaica. O rei dispõe da vida e da morte dos súditos, inclusive em Israel. Então, quando a gente fala Cristo é o rei dos reis, para de falar merda. Não é rei dos reis. Não é rei dos reis. Isso é uma marca patriarcal. Ele não dispõe de direito de matar. Ele não me trata como propriedade privada. E a gente canta isso nas igrejas. Isso é sério. Ah, mas a gente canta de outro modo. Qual é o outro modo que a monarquia foi exercida na Bíblia? Eu quero que vocês me digam. Onde é a monarquia da Bíblia? Na Bíblia, a vida humana torna-se propriedade de alguém. Deslocar a ideia de reinado para um monarca divino. Entende? Quando Jesus chama reino de Deus, ele não diz que Deus é monarca. Isso é uma diferença séria, que ela mesma vai citar. O reinado de Deus em Jesus não trata Deus como monarca. Mas quando a gente chama Deus de monarca ou Jesus de monarca, a gente está inserindo no nosso imaginário a força de quem dispõe de a vida e a morte do outro projetada em Deus. Se a gente souber isso e pegar agora qualquer inário evangélico, a gente vai tirar 95% das músicas.
a gente canta, se emociona e aplaude uma estrutura que está dizendo a nossa vida e a nossa morte são propriedades privadas de alguém. Entendi? Então, não estou falando que a gente vai parar, nada disso, gente. Eu estou falando que a gente está estudando aqui, um espaço de estudo, não é isso? Então, aqui é um espaço para a gente olhar para isso e falar, caraca, tá, como é que é então, hein? Como é que vai ser daqui diante? Como é que a gente pode pensar? Essa é a pergunta dela. Como é que a gente se relaciona com a palavra? E, sobretudo, como as mulheres se relacionam com a palavra? Levando isso a sério. É engraçado, porque as rainhas não dispunham do mesmo poder. Os reis, sim. Pater potestas, diziam os romanos. Poder do rei, do príncipe, do imperador, do juiz e do pai. De exigir a vida e a morte do súdito. E que está também na tradição de Israel. Hã? Coisa bonita, hein? É isso que a gente vai estudar a partir de hoje. Pode ser? Esse mês. Ninguém sai daqui machucado, não, tá? Mas também ninguém sai daqui de bobeira, feliz, não. É para sair incomodado, sabe? A gente tem que sair daqui incomodado, sobretudo as mulheres. E as mulheres têm que sair putas mesmo. Putas também tem os dois sentidos, se quiserem. Mas, Alexandre, oi, fala, Martim. eles ainda falam que nas entrelinhas está ali bem claro que todo o pecado veio da mulher, dos filhos de Eva. Não falam que foi dos filhos de Adão. Adão estava lá, coitado, e Eva foi lá e falou para ele comer a bendita da maçã, come, não come, mas a culpada foi Eva. Ele acabou cedendo, mas foi coitado. A culpa foi da Eva. A Bíblia protestante não tem 7 livros que a católica tem, né? Num desses livros. Na Igreja Católica tem uma oração que fala dos degredados filhos de Eva. Não, no livro de sabedoria diz que o pecado chegou ao mundo pela mulher, não pelo homem. Pronto. Está aí, nítido. A primeira diz, obrigado, Senhor, por não ter nascido mulher. É cômico. A gente está nessa tradição, gente. Jesus é filho dessa tradição, tá? A outra coisa é como Jesus se relacionou com o patriarcado. Essa vai ser a questão também. Porque tem muita coisa dele que coloca em xeque o patriarcado. Sobretudo as virtudes masculinas da sua tradição. Entendeu? Então, essas vão ser as questões que vão ser exploradas. É claro que não tem saída no sentido de fuga, mas tem como a gente se relacionar com a Bíblia, sobretudo com Jesus de Nazaré, para além do patriarcado, para além das hierarquias de gênero. Isso tem. E é esse exercício que a gente vai ver com esse livrinho. Uhum. Eu acho que mais do que a opressão externa, eu acho que é a opressão interna. Eu acho que é nisso que a gente tem que ficar mais atento. Eu não nasci mulher, sabe? Essa oração judaica, eu poderia até orar. Mas, pela relação que eu tenho com mulheres que lutam, que me ensinam isso, com vocês, por exemplo, né, a gente vê como que a configuração da subjetividade vai sendo moldada por meio desses elementos que são culpabilizadores, que são silenciadores, sabe? E que isso tudo é interpretado como virtude, tá? Isso que é interessante. Que a gente não percebe, Alexandre, isso que é pior. Está tão intrínseco que a gente nem percebe. A gente só percebe a dor, mas a gente não percebe o que nos causou dor. Pelo menos no meu caso, né? Não sei. É verdade, é verdade. Fala, Luciana. Alexandre, os cultos da Íris são gravados? Quase todos, sim. Porque no mês da mulher, acho que foi a Agnes que falou muito bonito. Inclusive, ela citou a mulher de Jó. De Jó. Exatamente, a esposa de Jó. Ela falou muito bonito.
eu posso depois pegar e passar para vocês. Eu tenho uma menina que a Vitória, ela grava, né? E é importante que isso está lá registrado e tal. Tem um culto que falou a Ivone Gebara também. Ela falou. Podia disponibilizar esses para a gente. Claro. Eu acho que a gente tem que cada vez mais ter uma agenda para trabalhar nas comunidades religiosas, sejam cristãs ou não. Eu tenho falado isso para a galera de Umbanda e Candomblé. Vocês têm prato cheio para trabalhar muitas questões importantíssimas e às vezes não trabalham. Por exemplo, tem festa de Preta Velha e Preto Velho. Foi agora, 13 de maio, dia da abolição da escravatura. Né? Geralmente se faz uma grande feijoada para Preto Velho, que é gostosa dessa. Eu mesmo comi esse ano. Né? E eu vou, às vezes me chamam até para ir nos lugares, às vezes eu até falo um pouco. Mas eu sempre falo, quando eu conheço a liderança, eu falo, vocês deviam usar essa festa para trabalhar o problema do racismo, das novas escravidões, e como que as nossas tradições religiosas, elas reproduzem, inclusive na Umbanda e no Candomblé se reproduz. Então é muito importante isso ser tematizado. É importante que tenham datas específicas para trazer gente para falar, para nos incomodar. É muito importante, sabe? E, nesse caso, a pauta feminina e feminista, né? A questão da mulher, ela tem que ser uma questão para o cristianismo, ela é urgente, mas é urgente mesmo, porque nós somos responsáveis pela disseminação quase que a nível mundial, por causa da evangelização. O judaísmo não é uma religião de evangelização. Não é. Não é uma religião que quer crescer. O judaísmo nunca foi. Para você se converter ao judaísmo é um inferno. Você tem que bater na porta, pedir 1000 vezes. É difícil. Para você se converter ao cristianismo, basta estalar o dedo, entende? Assim como o islamismo. Essas duas tradições, sobretudo o cristianismo, que é mais antiga, né? 7 séculos antes, né? O cristianismo ele é muito responsável por misoginia, por machismos estruturais. Muito, muito, muito responsável. Sabe? Pela inferiorização da mulher. Quando os ingleses tomaram a Índia, século XIX, cara, isso até hoje isso é uma coisa estudada lá, as lutas femininas. A cultura do estupro mais naturalizada no mundo é na Inglaterra, depois da invasão cristã, depois da moral cristã, da pregação cristã. O cristianismo ele produz incessantemente a violência patriarcal. E por isso é que não pode ser um detalhe na vida da igreja. Por isso que o problema da mulher não é um problema qualquer. Está mexendo com uma estrutura histórica, com uma compreensão histórica, com imaginário, com afetos, com desejos que já estão consolidados. Entendeu? Não basta... É igualzinho aconteceu com a Fundação Palmares. Não adianta botar alguém negro para comandar. Botaram o Sérgio Camargo, a gente viu o que dá. Não basta ser negro. Tem que ser negro e consciente do antirracismo, da luta. Tem que ser mulher. A Damares se diz pastora e só reproduz a violência patriarcal. Então não basta ser mulher. Tem que ser uma mulher que lute contra a violência patriarcal. Entende? Então a gente tem que pensar muito bem isso. Porque a gente não pode ter estruturas. Nós que somos pessoas aqui que estão tentando questionar criticamente isso, a gente não pode ir para uma igreja batista, me desculpa, eu vejo as liturgias são extremamente violentas. Pegar a liturgia católica, sabe? É um Deus com uma transcendentalidade. Quem me orientou a tese de doutorado em teologia foi um grande teólogo católico que ganhou uma espécie de Nobel de teologia chamado Cátedra Ratzinger, que foi o Mário de França Miranda. Em 2015 ele ganhou. Ele esteve na CNBB, ele é consultor da CNBB, e ele foi teólogo do Vaticano, e ele falava assim, que a nossa liturgia ela é extremamente desencarnada das dores históricas. Ele disse isso, ele falou para mim. Porque não tem ali dores de mulheres, não tem pobreza, não tem a encarnação de Cristo, não é na história, não é no mundo. Como é que a gente tem um Cristo tão desencarnado, liturgias tão desencarnadas? Os textos que a gente bota são sempre textos muito masculinizadores. Então, tem que fazer um exercício, né, cara? Isso não é fácil, não. Tem que estar na liturgia anual. Quando a gente pensa a liturgia do ano, eu sempre penso a liturgia do ano. É um calendário litúrgico. Tem que ter essa questão. Essa questão ela é central. Tem que ter questões que sejam centrais. Tem que ter a questão da pobreza. Não é à toa que o Papa agora criou o Dia do Pobre. Claro, porque você tem que falar de pobreza, cara. 2/3 da humanidade abaixo da linha da pobreza.
Como é que você passa um ano inteiro falando de Jesus, de Deus, de salvação, dessas coisas? Não tem pobre. Mas o mundo a maior parte é pobre, fodida, economicamente despossuída. Tem estupro para todo lado. Não, mas não tem nenhum momento do ano em que a cultura do estupro ela não é confrontada pela fé. Entende? E a gente vai naturalizando. Não pode ser um dia no ano. Tem que ser pauta da liturgia. Tem que fazer parte das minúcias de uma liturgia. Eu não posso... me desculpa, não estou falando aqui, não estou pensando em ninguém. Eu não posso cantar qualquer música e nem recitar qualquer credo. Eu não posso. Não sei os outros, mas eu não posso. Sempre que cito o credo niceno, constantinopolitano, credo, eu não cito. Eu sei de cabeça. Eu não cito. Porque eu sei a história desse credo. Eu sei a luta que foi. Quantas possibilidades de fé foram silenciadas naquele momento. Eu prefiro escrever novos credos a repetir credos que legitimem a vitória de um dos lados, sabe? Mas a gente bota na liturgia, recita. Tem sangue naquele credo. Muito sangue. É sobre isso que a gente vai estudar com essa mulher, entende? Essa mulher está falando desse lugar. Então, quem puder comprar, compre, que é baratinho, já leia. Senão a gente vai acompanhando. Tá. Alexandre. Oi, Marcinha. Me passa o título do livro, por favor. As Mulheres e a Palavra. As Mulheres e a Palavra. Sandra Schneider. Ó, até abrindo a página, ó, ela falando da possibilidade de um Deus não patriarcal. Aí ela diz aqui, ó, vou ler para vocês, na parábola, ela está comentando a parábola de Jesus. Acho que é do filho pródigo, eu acho. Procura ensinar ao filho mais velho e, através dele, a todos os discípulos que preferem a segurança da lei à aventura da graça, a verdadeira natureza do Deus que é amor. Jesus não diz claramente que Deus não é um patriarca, mas ele derruba de modo definitivo qualquer tentativa de basear o patriarcado humano em um apelo a uma instituição divina. Entendeu? Então a gente vai estudar isso. Essa desconstrução.